Então, assim, desculpem, quem é o ser mais importante da criação de Javé? Não tenho dúvida disso, Pandora. Depois de Pandora, aí começa uma escadinha, mas sem Pandora não tinha Jesus, não tinha Enoque, não tinha nada. Entendam isso. Pela primeira vez eu estou deixando isso claro. Posso estar errado, mas assim, é o que claramente se estabelece. Então esse era o objetivo da palestra, é mostrar a posição de Pandora, e mesmo como ela sozinha, fraca, perseguida, viva ou desencarnada, ela sempre foi a pulga no sapato de Javé. E desfez todos os pactos que Javé pretendeu com isso retomar o controle sobre a humanidade. E ela conseguiu atrapalhar em todos os momentos, em todos os lugares. As únicas pessoas, consciências particularizadas, que tiveram a noção da grandeza de Pandora foram Despina e Astreia. Hoje a humanidade começa a ter noção disso. Existem construções nos ambientes astrais do Olimpo e espirituais da Terra feitas por Despina em homenagem a Pandora. Fora isso, não tem mais nada. Ah, vamos fazer uma? Não, senão ela vai virar santa. Se a gente inventar de frescar muito com esse assunto. A turma que precisa de um santo vai um dia transformar Pandora em santa. Aí ela não vai ter uma depressão, ela tem um infarto logo. Então não é isso. Mas é a gente entender, reconhecer o processo histórico e espiritual, demodármico e humano, por trás da nossa história. Nós somos produto disso. As mitologias falam isso, mas tudo foi apagado, o parto foi apagado, hoje a gente não sabe de nada disso. E por isso a gente está resgatando essas notícias. Então, se eu nunca disse claramente, fica aqui minha homenagem a essa figura chamada Pandora, e ainda bem que é Jeane e outras figuras que vão tomar conta de Pandora daqui para frente, no sentido mediúnico, porque, como ela uma vez me disse, eu tenho 48 mil anos de história acumulada como Pandora humana, e tenho uns bons milhares de anos também de história demo disponível no meu espírito, doido atrás de um ser que seja médium para que eu possa contar isso. Eu olhei para minha amiga Pandora, que estava flutuando assim perto de mim, e minha filha arranje outro. Exato, aqui, com o Rogerinho aqui, ferrado como esse corpo está, isso não vai muito adiante. Mas assim, Pandora é a cara. É o cara. Pandora é o demo, Pandora é o ser humano que a gente deve refletir a respeito da história dela e tirar os ensinamentos que forem possíveis. Aqui eu acabo a palestra e fico à disposição de vocês. Tenho dúvidas a respeito disso. Mas Ezio, ontem a gente estava conversando, Ezio inclusive me pediu para fazer uma palestra sobre um tema que eu conversei lá com eles na hora, vou ver se coloco no segundo semestre, é a conexão de Sofia com Maria de Madalena. Porque tão importante quanto Sofia assimilar tudo que Jesus plasmou no seu espírito, é Sofia compreender o modo como Maria de Madalena compreendeu o que ele, Sofia, ditou para Maria de Madalena. Olha bem como a curva é complicada. Quando Sofia, no lugar de Jesus ressuscitado, estabeleceu os padrões que ele descobriu sobre Javé, vendo o sofrimento do seu ego humano Jesus. Então assim, eu estou mostrando um problema de retaguarda que Sofia tem, ele tem uns 500 mil desses. Por ele ter problemas de retaguarda, ele não tem como ir para a vanguarda. Nós estamos na vanguarda. De Sofia, nós seres humanos, precisamos tão somente que ele faça algo que nós não podemos fazer, que é acabar com o isolamento planetário que está imposto à Terra. A Terra está isolada do circuito cósmico. A lei desses caras é tão violenta que nos últimos 50 anos a Terra já foi visitada por mais de 2.000 origens de seres extraterrestres distintos e nunca nenhum brincou nem de ficar 10 horas aí parado para ser notado, senão a turma de Sofia destrói. Eles voam tudo, mas o contato final, para todo mundo da Terra saber, tem que ser o de Sofia por uma questão geopolítica. De quem? Não é de Sofia, era a briga da Trimurti. Como a Trimurti se desfez, agora é só os primeiros degraus de aristocracia da Trimurti que estão sendo ajeitados lá. Então assim, Sofia vai nos dar isso. Ou seja, vai romper com a ignorância que foi voluntariamente adquirida pelas religiões e pela violência que nos foi imposta de ficarmos isolados da convivência com o cosmos. Ainda que essa convivência precise de muito cuidado e muita arte para cuidar disso. Mas entenda, a utilidade de Sofia para o ser humano é num processo de várias visitas. Mas a utilidade de Sofia para o ser humano é só no sentido de nos libertar desse lixo acumulado por essa ignorância. Mas Sofia não tem nada de novo para nos ensinar. Nós é que temos. Esse é o problema. Chega nesse ponto que quando eles acoplarem, aí o mundo fica isso. Aí esse super ser chamado Sofia, aí ele vai ter muito a nos ensinar, mas é o Espírito de Jesus que tem a nos ensinar. Então assim, é um jogo meio figuras. Já estão associadas, porque o quarto logos ele tem um padrão de energia, e a gente é uma coisa tão limpa que é um negócio meio estranho. Mas nessa sujeira não dá ainda para ele atuar, tem que ser agentes, por isso que nós somos agentes. Tá? Nesse sentido, que a gente está chegando ao dente, nós, e tendo aqui no nosso meio, certo? Uma série de figuras cujo genoma está marcado, e a gente está finalizando, estamos chegando no fim, vocês não vão morrer não, não precisa ficar com medo. É outrar-se, a palavra outrar-se. Há possibilidade de, em determinado momento vibratório, abrir essa passagem de alguns membros que fazem parte desse grupo outrar-se no momento desse acontecimento, dessa epopeia, ou nós vamos continuar mané mesmo? Segundo uma manezinha de Floripa, que está aqui sentado olhando para mim com raiva agora, eu acho que nós vamos continuar manezinhos. Porque assim, o processo é lento. Né? O que acontece na metamorfose demo, para a gente é um fenômeno que pode ser interessante, mas na verdade isso é uma doença terrível. É a doença da ausência de alinhamento entre o psiquismo e a forma corporal. Né? Isso é uma doença terrível. Então assim, o outrar-se para nós não é modificar esse corpo. Qualquer corpo é qualquer corpo. Desde que o cérebro desse corpo esteja minimamente habilitado a não limitar as possibilidades da mente espiritual. Desde que o cérebro permita um processo de constante mudança.
O grande aprendizado que nós, Geraldo, precisamos ter na vida é do Dasein de Heidegger, que explica por A mais B que o ser humano ele não é, ele só está sendo. E na hora que você se auto-identificar como sendo, você ferrou. Ferrou o quê? Porque você fecha seu cérebro e ele não, né? Agora está sendo, não, você está sendo sempre aquele que quer compreender o próximo agora, que quer contribuir, que quer homenagear a beleza. Então, essa incessante, isso é que é o belo na humanidade. Os demos não podem fazer isso, os demos são aqueles babacas o tempo inteiro, coitados. Nós humanos é que temos essa pujança, essa... Então, esse outrarse nosso é no sentido psíquico. A máscara corporal, o corpo, se é face de A, B, C, dessa vida, daquela, isso aí não tem importância. Tem importância para quem está preso nesse bendito universo que só consegue olhar para Marcelo, para Mário, para Rogério e ver esses corpos aí. É necessário para eles que haja uma situação em que Mário, Marcelo e Rogério têm um impulso que pelo menos o espírito de um dos três se modifica e surge uma face, como eles não sabem reconhecer ou outrasse. É dizer, esse Rogério foi fulano, ou aqui esse Mário foi fulano, Marcelo foi fulano, Geraldo foi fulano. Então, assim, às vezes nós somos levados a certas situações só para que o nosso perispírito, a nossa aura, o nosso campo se modifique e eles entendem a relação de causa e efeito de um alguém que convivia com eles lá nessa loca e hoje está aqui como humano muito bem e eles continuam lá e ferrados. Aí eles fazem a comparação do DNA. Que quando tinha lá, quando tem agora, eles veem a diferença, estudam o que fazer para chegar nesse ponto. É assim que as coisas funcionam. Não, e outra coisa, nesse sentido de outrarse, seria o caso da gente quebrar essa parte de conhecimento angariado, que é um diferencial. Nós somos presos sozinhos. De quebrar o paradigma. Certo? De quebrar o paradigma para entrar dentro. Porque às vezes eu brinco com meus amigos, tem uma fábrica de seda, aquela Atualmente, eu estou perguntando a pergunta atual. Ela consegue passar essa coragem? Consegue. Consegue. Mas assim, dos dois espíritos, não é assim, do que eu acho que conheço, posso estar terrivelmente enganado, os dois espíritos que mais se adestraram na arte de entender o ser humano e influenciá-lo, um é o de Lemion, que foi Satã, para um objetivo X. Lúcifer nunca quis saber disso, nunca quis influenciar ninguém. E Pandora, na época que quis estragar os pactos de Javé, Sim, ela viva, fazia isso, desencarnou e continuou sendo a mesma para fazer isso. Só que ela caiu em depressão. Mas você fala que ela caiu em deprê, é uma figura metafórica? Não. Ou você está falando literalmente? Literalmente. É aí que eu quero chegar. A mesma força que ela tem para nos ajudar, quando ela cai em deprê, essas mesmas forças que seguiam, digamos, a parte forte dela, a da independência, também ficam comprometidas com essa doença, com a... Também. Responde, obrigado. Aí, só complementando, ela, quando entrou nessa doença, os guias espirituais acharam por bem que ela encarnasse, tivesse outras encarnações no gênero humano. Né? Ela tentou umas 3 ou 4 vezes nos últimos 3 mil anos, alguma coisa assim, não me lembro bem. Mas ela nunca gostou de nenhuma encarnação que teve, porque ela colecionou, não é rancor, mas é um cansaço. Né? Quando ela viu que Jesus, o maior dos maiores, fez tudo ao contrário. Aí ela pirou, foi um impacto mesmo. Ela não entendeu, ela está entendendo agora porque eu estou explicando para ela. Ela não sabia, não é fácil a coisa não é tão simples assim. Então assim, ela agora está recolhendo o nosso padrão de entendimento, está colecionando, está organizando para reencarnar, ainda vai demorar um pouco. Né? Eu acho que enquanto Jeane, 2 figuras nos Estados Unidos e mais umas 2 crianças que estão por aí, enquanto essas figuras estiverem vivas, eu acho que ela permanece atuando, depois ela encarna. Porque ela precisa remodelar o DNA próprio dela em outros padrões. Está meio viciado o DNA dela e ela sabe disso, num certo sentido. Né? O problema é que ela não se enquadra tecnicamente nem no que é homem, nem no que é mulher aqui na Terra. A identidade de gênero de Pandora não é nem masculina, nem feminina, é um negócio totalmente... eu não tenho nem palavras para ela. E não tem corpo com aquele tipo de sexualidade disponível. Então, um dos problemas que ela não consegue gostar do ser humano é porque ela não tem. Ela não sente a questão orgasmática dos humanos quando ela se fez humana. Ela não sente Pandora, quando ela se tornou mulher, quando ela viu o modo como as fêmeas da natureza planetária, vaca, tigresa, leoa, girafa, ela começou a esconder o cio para tornar a mulher humana mais valorizada para o macho. Porque o que é que o macho queria da fêmea, fêmea segundo as leis de Javé? A fêmea entrou no cio, o macho vai lá e vai embora. Sobra para quem cuidar da cria? Não, eu não tenho isso não. Aí Pandora, ela começou a esconder o cio para forçar o macho a não só querer da fêmea o cio, mas sim a convivência. Isso que nós entendemos como amor também é trabalho dela. O amor fraternal, companheiro, o amor romântico, mas estabelecido em bases adultas e não só por maluquice sexual. Mas ela conseguiu fazer tudo isso e ferrou-se. É como se nela tivesse implodido aquilo que ela conseguiu acender durante tanto tempo com essa doença espiritual que ela teve. Não sei se é doença espiritual ou mental, não sei nem que nome se dá aquilo ali. Mas no nosso DNA é exatamente a sua pergunta. Os traços de depressão, de papapá, também passam por ali. Nada. Penso que não. Se eu entendi bem a sua colocação e a sua pergunta, o que está havendo na Terra, está havendo por impulso daquilo que já começou. Mas não está havendo nenhuma influência decisiva no sentido de melhoramento. E o pior, também não está havendo nenhuma influência decisiva no sentido de piorar tudo. A arte do melhorar ou do piorar está correndo por cada um de nós. Heloísa ontem estava lembrando aquilo que tem no Apocalipse. Antes do 7º anjo tocar a 7ª trombeta que anunciaria a chegada de Jesus, faz-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Aí comentário embaixo, esta meia hora é para que cada um se defina perante o livro da vida. Que o justo faça justiça e o injusto pratique suas iniquidades, porque cada um tem que se definir. Tendência ao bem ou tendência negativa. Então a gente está vivendo essa meia hora, entendeu? Ou seja, não estamos recebendo nenhuma dessas influências. Estamos, mas não está surtindo efeito. Nós humanos chegamos a um grau de complexidade que quem está de fora nos influenciando pode menos que nós humanos. Eles podem empurrar num dia para a direita em vez de para a esquerda. Pontualmente um outro espírito obsessor, ou outra raça extraterrena, ou um outro rakshasa tira um pouquinho do seu suor. Mas eles podem pouco. Eles podem perturbar muito um ser humano. Podem. Se várias figuras de uma loca ficarem em cima de um ser humano para tirar dele alguma coisa, pode perturbar a vida daquele ser humano. Mas não da humanidade. Não, de forma alguma. Então toda essa... A gente. Tá bom, obrigado. O mais simples ser humano, aquele que vai para uma igreja neopentecostal, compra a folhelinha de Jesus, vai esfregar na porta do banco, assumir com a dívida dele lá no banco, transformando Jesus no pior tipo de bandido que está roubando o banco para ajudar quem reza. Mesmo esse, pela sua ingenuidade, pela sua boa fé, é um idiota útil? É, mas é alguém do bem.
não está fazendo mal, está rezando para Jesus a pagar a dívida dele lá no banco, ferrar com o pobre do gerente, que aqui alguém vai ter que pagar aqui. Mas assim, nós somos gente boa, nós humanos. Nascemos com toda a sujeira desse acúmulo no nosso DNA. Fomos chamados de filhos da P, somos chamados de filhos da P, somos pecadores necessitados do perdão divino. E somos destinados a ficar bom e perfeito, mesmo tendo começado com toda a merda no DNA da gente. A raça humana ela foi criada doente e obrigada a ser divina, majestosa, perfeita, se não peca e vai para o inferno. Isso é uma merda. Mas foi assim. E o pior, nós conseguimos. Nós sofremos isso tudo aqui. E devido a núcleos de resistência, de uma Pandora, de uma Eva, são várias figuras. Nós conseguimos. Chegamos no século XXI, conhecendo, entre aspas, os primeiros painéis de uma verdade que estava escondida, com um bom coração, cheios de gás para continuar a homenagear a vida, com um psiquismo minimamente educado no campo da pacificação, e sem desejar conscientemente mal a ninguém, nem a gente hoje é incapaz de fazer o mal. Pode fazer devido a um acidente. Nós podemos nos corromper com as pequenas coisas, mas tornar-se corrupto profissional como essa turma aí nem a pau. Então, assim, nós conseguimos. E nós quem? Mais da metade da humanidade. Só que grande parte da humanidade tornou-se cretina, simplória devido às questões da fé religiosa infantilizada. Mas fora isso, a turma é gente boa. Nós somos o que de melhor existe na criação de Javé. Nós quem? Nós, os humanos, mesmo o pior deles. Porque o pior ser humano pode ser reaproveitado. É o traço que Geraldo estava falando. O pior ser humano pode romper limites. Nós estamos perdendo os nossos melhores quadros nesse exílio planetário. Hitler, Mao Tse Tung, essa turma toda está indo embora. Esse pessoal tem uma capacidade incrível. Na Terra estão ficando os bonzinhos. Não quer dizer que sejam os mais habilidosos na arte da construção. Esses malucos sabem construir. A gente vai ter que esperar 2 mil anos para eles se regenerarem e voltarem a ser úteis, porque todo mundo é reaproveitável. Todo mundo quem? Ser humano. Demo não presta para nada. Demo, Javé que está nos escutando aqui. Até Zeus e seu mais brilhante sorriso não servem para nada. Não marcam os elétrons. Eles não conseguem outrarse, não conseguem melhorar-se enquanto não tem que perder esses corpos, pegar outros naturezas que permitam a evolução. Então nós somos isso aí, entendeu, Maria Tereza? Nós estamos ajudando, só que nós somos condicionados a pedir e todo mundo vem nos ajudar, a gente fica esperando ser ajudado. Isso faz parte de uma velha situação do nosso DNA que ainda replica no nosso psiquismo. Mas olha, se nós pudéssemos observar como, na hora em que um de nós está rezando para dormir, um monte de amigos espirituais se aproximam para homenagear a nossa atitude, ainda que a gente ainda replique um monte de pedido, porque fomos viciados a isso. Mas hoje em dia, cada um de nós, eu tenho que colocar vírgulas nessa frase, porque eu estaria sendo leviano se eu fizesse uma informação tão ampla e geral assim, mas boa parte de nós representa para esses seres coisas que a gente nem imagina. Entendam. Aquele velho ditado. Quem tem um olho em terra de cego, né? Os nossos irmãos todos não têm nada. Então nós, humanos, que já estivemos com eles e hoje estamos aqui, e eles lá, e a gente consegue percebê-los e ajudá-los, imagina aí para quem eles estão rezando. Que Santa Maria Teresa possa escutar a nossa prece, porque nós aqui da Loca 27 estamos. Aí o Espírito de Maria Teresa pode escutar isso aí. Você é santa? Mas a gente passa a representar muito para eles. Eu, Rogério, represento para vocês algo que eu estou longe de ser, mas o carinho de vocês é tão exagerado que eu passo a representar para vocês o que eu não sou. O lado chato do meu disco é porque eu represento também para um monte de gente, filho do demônio, filho não sei o que eu também não sou, então, no final. Mas a gente passa a representar sempre para as pessoas aquilo que a gente não é, mas é o que a leitura que as pessoas tiram da gente. Esse pessoal aí retira do DNA de cada um de nós e nos homenageiam de um modo que a gente nem imagina. Outros que não conseguem fazer isso só roubam, roubam e não sabem nem o que estão causando e assim vai. É isso que nós somos os doadores de memória, de poções de carinho, de ternura, de suor, de sangue, de esperma, de plasma. Nós somos os doadores de tudo nesse estágio atual da história da criação de Javé. Exato, por aí.